Como já temos vindo a dizer, a Páscoa é a celebração mais importante para os cristãos. Este ano, até com a alegria, temos celebrado todos os cristãos, católicos, protestantes, ortodoxos, temos celebrado todos no mesmo dia a Páscoa de Jesus, a sua ressurreição. E isto ficou marcado na vida dos cristãos, porque eles perceberam que o dia de celebrar a ressurreição de Jesus era domingo, como nós estamos agora a fazer, celebrar o domingo. Não sei se repararam que, quer na segunda leitura, quer no Evangelho, ambos escritos à volta do ano 90, ou seja, 60 anos depois da ressurreição de Jesus, já se fala do domingo como um dia especial. Como um dia especial. No Evangelho, relata a aparição de Jesus ressuscitado ao grupo, que também não estava, no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana, que é o domingo. Depois Jesus volta a aparecer 8 dias depois, no primeiro dia da semana. E na segunda leitura, a visão de João, no livro do Apocalipse, acontece no dia do Senhor, no domingo. Porque domingo significa dias dominica, dia do Senhor. Portanto, isto ficou marcado desde o dia de Páscoa até hoje, dia 27 de abril de 2025. Todos os domingos, no primeiro dia da semana, os cristãos reúnem-se para celebrar a alegria de Jesus Cristo ressuscitado. E é assim que a Igreja funciona. Há missa todos os dias. E em todas as missas, como dizemos no mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Mas se há dia em que não se pode falhar, em que não se pode faltar, é o domingo. Porquê? Porque perdemos. É tão simples como isto. Perdemos. Jesus não deixou de aparecer porque Tomé não estava. Apareceu lá mesmo. Estavam todos. Tomé não estava. Diz o Senhor, não acredito. Problema teu. Problema teu. Perdeste o encontro com Jesus. 8 dias depois, estavam reunidos e o Tomé decidiu também ficar. Ganhou. Porque viu Jesus. Se não tivesse estado, tinha perdido. Portanto, não vir ao encontro dos cristãos, não vir celebrar a Páscoa semanal, não vir celebrar a Eucaristia, perdeu. Perdemos o quê? Antes de mais, a nossa ligação com Jesus ressuscitado. Mas eu tenho a minha fé. Mas eu tenho os meus momentos de ir à igreja. Está bem? Jesus devia ter aparecido na segunda-feira ao Tomé. Disse, agora vou meter com ele, que é isto andava a faltar aos domingos. Na segunda-feira, Tomé, logo de manhã, como é que é isto? Não foste ontem? Não. Jesus não aparece a Tomé nem na segunda, nem na terça, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta, nem no sábado. É no domingo. Porque é o dia da comunidade. E se queres encontrar com Jesus, não há maior garantia do que o domingo. Então, mas quando eu rezo, não encontro com Jesus? Claro que sim. Mas o domingo é o dia privilegiado. Porque não é só tu, não é só a tua devoção, mas é o encontro da comunidade. E este encontro da comunidade serve para quê? Para todos juntos escutarmos a palavra que Deus nos dirija e nos ser explicada, como tentamos fazer algumas vezes com sucesso, e a maior parte delas sem sucesso. Mas explicar a palavra de Deus para que ela nos seja mais clara e que ela também nos ajude depois no dia a dia a sermos mais coerentes com o Amém que nós dizemos aqui. Mas também para receber Jesus na Eucaristia. A gente pode rezar 50 terços, mas não comungamos. Quando é que se comunga? Onde é que se comunga? Na igreja? No domingo. Até isso falhamos, até isso perdemos. Quando faltamos. Então, hoje, 8 dias depois de termos celebrado a Páscoa, nós até chamamos este domingo da escola, Páscoa pequenina, tem força teve da semana passada, mas este domingo da escola faz-nos a todos lembrar: não deixes aquilo que é próprio do domingo para trás.
Porque é mais fácil. Eu hoje não tenho tempo de ir à missa, eu hoje, agora não posso, tenho que ir às compras, vou de manhã, porque é para mim, não sei o que dizer com isto. E ainda tem essa paciência. Nós é que perdemos. Jesus não perde nada com as nossas audiências. Nós é que perdemos. Porque nos ausentamos do lugar onde Jesus está. Isto não é domínio do freio. Não é de praia para a lugar. Eu vejo Jesus, não vejo Jesus. Sinto, mas não vejo. Sinto, mas não vejo. Se não era hipócrita, a pergunta que eu faço muitas vezes durante a missa, o Senhor esteja convosco, e a resposta, Ele está no meio de nós. Seria hipócrita se eu não acreditasse que Jesus estivesse aqui como está agora. Mas isso é preciso ter muita fé. Não, muita nem pouco é preciso ter tê-la. É preciso ter fé. E é por isso que Jesus terminou a imagem a dizer isto. Porque viste, acreditaste. Mas o verdadeiramente feliz, aquele que se pode orgulhar, ter fé, é aquele que acredita sem ter visto. Somos nós. Às vezes a pessoa, eu gostava tanto de ter vivido no tempo de Jesus. Eu gostava tanto de estar naquele cenário. Eu gostava tanto de ouvir na primeira pessoa. Não tens mérito nenhum nisso. O Tomé não teve mérito nenhum. O Pedro não teve mérito nenhum. Porque eles não... ouviam, estavam ali, dormia, acordava, comia, falava, fazia milagres. É preciso fé para isso? Não. É preciso fé para sentirmos Jesus na nossa vida. Porque Ele continua presente. Não da mesma maneira. Se há um familiar nosso que tem isto distante, e agora que temos meios de nos comunicarmos com eles, videochamadas, WhatsApp, essas coisas todas. Mas imaginemos bem, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, não havia nada disto. Um familiar nosso vai para muito longe trabalhar, vai para muito longe. Deixa de ser meu familiar, porque eu não o vejo. Não. Eu continuo a ser a minha família. Continuo a ter os mesmos sentimentos que tinha por mim e eu por ele. Mas não vejo da mesma maneira. Mora alguém que eu gostava muito, mora alguém que eu amava, mora alguém da minha família. Fisicamente não continua comigo. Mas isso não significa que essa pessoa não esteja presente na minha vida e que eu a sinta. E há pessoas que dizem que continuam a sentir essas pessoas vivas na sua vida. E assim é que é a fé. Para isso é que nós precisamos dela. Nós não precisamos de provas para ter fé. Porque as provas são evidências. Que era o que o Tomé queria. Provas. Não tem que comprar lá. Isso não traz mérito nenhum. Portanto, esta última bem-aventurança do Evangelho é dirigida a cada um de nós. Nós é que somos os felizes. Porque, sem termos tocado no Senhor, sem o termos visto fisicamente, sem o termos ouvido na primeira pessoa, nós acreditamos nele. Nada que está aqui, como aqui coisas outras preparadas para falar, mas nada que está aqui para dizer. Mas já não vou dizer. Esta é a importância da comunidade. E a primeira leitura falava-nos exatamente da força que a comunidade pode ter. Não só uma força interna, mas como uma força para fora. Se estiveram atentos, os milagres, os apóstolos faziam milagres, não porque eram fantásticos, não para se exibirem, não, mas faziam milagres porque acreditavam em Jesus e porque sentiam a força de Jesus. Quando vão ao templo e está lá um coxo a pedir esmola, Pedro diz: eu não tenho dinheiro, não tenho prata nem ouro, mas dou-te aquilo que tenho, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. O que é que Pedro tinha? Fé! E o que é que aquele homem tinha? Fé! Cruzaram-se, a fé cruzou-se e o milagre acontece. Então, Pedro e os apóstolos também fazem milagres à maneira de Jesus. Porquê? Pela fé que têm em Jesus. E depois diz, e isto é que é o fundamental da comunidade: unidos pelos mesmos sentimentos, uniam-se todos no pórtico de Salomão. E esta é a base de uma comunidade, seja ela qual for, religiosa, humana, familiar, de trabalho, laboral, o que for, escolar, o que for. A união. Uma turma desunida, coitado diretor de turma. No emprego, em que quem trabalha não está unido uns aos outros, mau ambiente, são desgraças. A começar pela maledicência e pelo inconformismo. Numa comunidade religiosa, se não vivem unidos, andam para cada lado. Não nos entendemos. E uma comunidade que se reúne por motivos de fé,
uniu por motivos de fé. Aquilo que a tem que unir é Jesus. Aquilo que Jesus faz na comunidade é a união. É Jesus que nos une. E os primeiros cristãos viviam unidos. E à volta desta união havia um sentimento comum que os caracterizou logo no primeiro século. Ver como eles se amam. Isto não vem da Bíblia, mas vem num relato do primeiro século, durante 120, 130. As pessoas não eram crentes, os que não iam à reunião, à Assembleia, ao ver os cristãos, da maneira como eles agiam e celebravam o seu fé, ver como eles se amam. E é impressionante que o cristianismo no início não tenha ficado marcado pela beleza dos paramentos, que não os havia, pela beleza dos cânticos, que sim já havia. Mas eles não falam, ai, cantam tão bem, aquilo até dá gosto, até dá vontade de entrar. Não. O que os marcou e os distinguiu, ver como eles se amam. Da união nasce o amor. E unidos, amamos uns aos outros e amamos aquele que nos faz vir aqui todos os domingos, que é o próprio Jesus. Este domingo é conhecido pelo Domingo da Misericórdia. Foi o Papa João Paulo II que o instituiu, influenciado pelas visões de uma religiosa na Polónia, era polaco, portanto, a junção das coisas foi fácil de fazer. É daqui que veio, quem conhece o terço da misericórdia, destas aparições. O Papa João Paulo II decidiu transformar este domingo, o Domingo da Misericórdia. E bem, as orações falam de misericórdia, o Salmo diga à casa de Israel é eterna a sua misericórdia, e temos a grande misericórdia de Deus e de Jesus no Evangelho. Nesta missa de ação de graças pelo Papa Francisco, creio que também a misericórdia coube nele, ele viveu-a e sobretudo transmitiu-a. Durante o conclave em que foi eleito, ele aparece no domingo a seguir a dizer: durante estes dias estive a ler um livro que escreveu um dos meus cardeais. Sabem como é que se chamava o livro? Misericórdia, do cardeal Casper. Misericórdia. Depois, anos mais tarde, fez distribuir na Praça de São Pedro uma caixa de medicamentos. Mas o título do medicamento era Misericordina. Misericordina. Acho que tinha algo tão terço ou que era. Tipo aqueles paracetamóis, qualquer medicamento acabado em ina. Teve esta ideia de distribuir por todos os estados da Praça de São Pedro e dizer: este é o melhor medicamento, a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Em 2015, mandou realizar o jubileu extraordinário da misericórdia, que coincidiu com a leitura do Evangelho de São Lucas, por excelência do Evangelho da Misericórdia. As suas palavras, a sua proximidade com as pessoas só mostrou misericórdia. E talvez, nestes casos, tivesse acontecido o contrário. É que não foi, porque às vezes quando são outro tipo de papas, a Igreja acha que depois faz aqui um confronto com o mundo e a Igreja torna-se forte, com um líder forte da Igreja. Eu fico muito contente quando é o mundo que reconhece o poder do Papa Francisco. Não o poder das armas, não o poder da força, mas quando todos reconhecem, não houve ninguém dizer que não valeu nada. Toda a gente reconhece que o Papa Francisco, pelas suas, até comunistas, imaginem, a gente diz: está tudo maluco. Tudo, quando. Está tudo. Os da direita, os da esquerda, os centros, os crentes, os não crentes, toda a gente fala bem do Papa Francisco. Não é palavras de circunstâncias. Não são palavras de circunstâncias. Mas, sobretudo, que é o que estas pessoas que não são crentes às vezes não chegam lá, é porque ele foi o mensageiro da misericórdia de Deus. E é isto que nós cristãos temos que ser uns para os outros. Mas só o podemos ser quando experimentarmos. Porque se nós não experimentarmos a misericórdia de Deus, nós não conseguimos uns aos outros. E continuaremos na nossa rigidez, na nossa maneira inquebrantável
de um Deus que é tão misericordioso, até para connosco quando nós não nos damos conta. Então, creio que a misericórdia, e obviamente há uns meses atrás, quando o Papa deu uma das últimas entrevistas a uma senhora do seu país, da Argentina, e que lhe perguntava como é que ele queria ficar conhecido na história, o Papa fez assim um último silêncio e às tantas diz: um miserável a quem Deus encheu com a sua misericórdia. E a senhora que fazia a entrevista disse: não, é isso mesmo. Um miserável a quem Deus encheu da sua misericórdia. Para nós conseguirmos anunciar ao mundo por palavras e por obras a misericórdia de Deus, temos que nos sentir miseráveis. Porque Deus é misericordioso e aproxima-se das misérias e dos miseráveis. As leituras de hoje falavam-nos então aqui 3 atitudes que o Papa Francisco tanto desenvolveu na Igreja e fora dela: a misericórdia, da qual acabei de falar, a paz. A paz. Não se calou em pedir aos da guerra e aos que estão à volta para que se concissa a paz. Quase todos os dias ligava para Gaza, para os cristãos de Gaza, a saber como é que eles estão, como é que eles estavam. O que ele fez? Ele foi à embaixada da Rússia. Ele, não mandou ninguém. Ele foi à embaixada da Rússia encontrar-se com o embaixador para ver se conseguiam resolver. Não é coisas teóricas. Não é só da varanda para baixo, da janela para baixo dizer tem que haver paz. Não, é o concreto. Misericórdia, paz e perdão. O perdão está muito ligado ao amor e à misericórdia. Perdoar sempre, perdoar tudo, como o Papa dizia muitas vezes. Não é Deus que se cansa de perdoar, nós é que nos cansamos de pedir perdão. Ontem li um pequenino testemunho de um dominicano que confessa, os dominicanos são os que confessam em Santa Maria Maior, quando forem a Roma, onde é que vocês vão confessar todos? Santa Maria Maior. Qualquer dia tem um para lá. Os dominicanos são os que estão em cada basílica tem uma congregação que confessa essas basílicas, que são basílicas papais. Em Santa Maria Maior são os dominicanos. Então ontem um frade dominicano mandava uma imagem com o Papa a apertar-lhe a mão. O Papa foi a Santa Maria Maior e viu, não se foi confessar, mas disse: perdoa tudo, é para perdoar tudo. Então pensa assim, o Papa não estava a olhar com os dois ali: perdoar tudo, perdoa sempre. E é isto. Esta paz, este perdão, esta misericórdia que o mundo tanto precisa, que nós tanto precisamos. Quem vai ser o próximo Papa? Eu não sou de certeza. Outro Francisco não vamos ter. Todos somos assim, não há dois iguais. E cada um vem com o seu estilo, com a sua personalidade. O que nós queremos, o que eu quero, o que eu peço, o que eu rezo, é que seja outro Papa que traga a este mundo as palavras e as atitudes de Jesus. Que seja um bom discípulo de Jesus e que continue a trazer para este mundo palavras e atitudes de Jesus. Porque quanto mais de Jesus formos, mais transparentes, mais gente se aproxima de Jesus através da Igreja. Por isso, além da ação de graças que fazemos pelo nosso Papa Francisco, vamos também começar a pedir agora para que o Espírito Santo atue, para que os cardeais deixem que o Espírito Santo entre na sua cabeça, para que não seja o seu candidato, mas aquele que o Espírito Santo quer dar à Igreja e ao mundo.